a técnica para fazer os mapas dos símbolos proporcionais. O objetivo é chegar em mapas como esses aqui, ó, que você tem os símbolos gráficos sobre o território, né, na forma de círculos ou retângulos, ou ainda bivariados como esse, onde tem duas informações. Como chegar nisso? Primeiro inicia o QGIS, vai até a plataforma e também vai estar na descrição dos vídeos aqui o acesso a essas bases. Faz o download dos dados. Feito o download por dentro do QGIS, pelo QGIS, vai em camada, gerenciador de fontes de dados, vetor, localiza os dados externos, tabela e o município, seleciona, abrir, adicionar, close, tabela de dados e o mapa em camadas. Conectar a tabela ao mapa, botão direito, propriedades, uniões, adicionar nova união, tabela de dados, a gente vai conectar pelo código IBGE. No caso dessa tabela é a coluna código. E no caso da camada, né, do shape, vai ser CD Geocode. Em campo personalizado, tira esse prefixo, deleta, ok. Aqui está a conexão, ok novamente. Agora no mapa de Minas Gerais, botão direito, abrir tabela. Está aqui a tabela com os dados conectados. Vamos selecionar uma região para fazer o exemplo. Vou utilizar a região de Patos de Minas. Então segue, botão direito, abrir tabela, vem aqui no Sigma, selecionar feições usando uma expressão, clica, nesta tela, campos e valores, região intermediária, 2 cliques, ele lança na expressão, igual, vai em único, clica, seleciona uma região intermediária. No meu exemplo, Patos de Minas, vocês, por favor, escolham uma outra diferente para praticar. Selecionar, ou melhor, 2 cliques em Patos de Minas ou na sua região. E clica agora sim em selecionar feições. Perceba que é selecionado somente os municípios dessa região. Fechar a tabela. Aqui está a região. Vamos isolar essa região num shape, numa camada separada. Botão direito, exportar, salvar selecionados como, formato GeoPackage, localiza uma pasta de salvamento e vamos salvar aqui região, no meu caso eu vou pôr Patos MG, underline MG, numa pasta do meu interesse, ok, ok novamente, ele vai salvar só o que está selecionado.
Perceba que como está em camadas, uma informação está sobre outra. A de Minas Gerais está em amarelo porque ainda está selecionado. Para desfazer a seleção é este recurso aqui. Desfazer seleção. Fica aqui nessa caixinha onde está seleções. Ou melhor, próximo a ela, né? Clica, desfaz. Eu vou construir um layout de visualização para fazer um mapa gráfico agora. Para mexer no desenho, é melhor deixar, por exemplo, cores, uma visualização menos saturada do que essas aqui. Eu vou optar por tons de cinza, por exemplo. Então, botão direito, propriedades, ou duplo clique também vai dar acesso à página, à tela de simbologia, que está na propriedades da camada. Então, simbologia, eu altero essa cor por aqui. Vou pôr um tom de cinza claro. Seleciono aqui nesses recursos de cores. Seleção de cor, ok. Vou mudar também a borda de preto para branco, por exemplo. Você pode fazer isso, pode deixar preto, não tem problema. Seleciona, ok. E agora eu vou fazer uma modificação da região, Patos de Minas. Então aqui, ó. Novamente, pode ser botão direito, propriedades ou duplo clique. Para a tela das propriedades da camada. Então, novamente, simbologia, eu vou trocar essa cor para um tom de cinza mais escuro do que o anterior. Seleciono aqui, dou OK. E vou mudar também a borda de preto para branco. Por exemplo, ficaria assim. E vou construir agora algumas representações de símbolos proporcionais usando esse território de Patos de Minas. Onde que está a ferramenta que executa isso? Também em propriedades. Lembrando que o que nós vamos utilizar são esses dados da tabela associada ao shape Patos de Minas. Botão direito, abrir tabela de atributos, nós temos acesso aqui aos temas, tá vendo? Cada coluna da tabela é um tema. Então, no caso, nós temos aqui, nesse exemplo, território, população estimada, população, escolarização, desenvolvimento humano, óbitos por 1000 habitantes. No caso de nascidos, mortalidade infantil, despesas, receitas realizadas e despesas, PIB per capita, tudo isso são temas. Tem temas qualitativos também, por exemplo, gentílico, nome do município, são outros temas, só que não quantitativos. Vamos fazer o mapas dos símbolos proporcionais, que é sobre dados quantitativos. Fecha a tabela. Botão direito. Propriedades. Diagramas. Muda para gráfico. Temos vários tipos de métodos. Vamos começar com um gráfico de pizza. Atributos. Vamos fazer com população estimada. Clique em população estimada, mais ele lança do lado direito a seleção com uma cor padrão. Vou manter essa cor. E vou dar aplicar. Perceba que ele traz os símbolos todos na mesma proporção. O que nós precisamos é associar os símbolos a uma quantidade. Vai em tamanho,
muda para tamanho escalonado e escolha aqui o atributo de interesse, no caso, população estimada. Clique em encontrar para ele encontrar o valor máximo e estabelecer o valor máximo como um critério para a aplicação das variações dos círculos. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês verem melhor. E aqui o tamanho é um valor de escala interativo. Vou deixar nesse formato padrão e aplicar. Perceba que ele traz os símbolos num tamanho padrão que a gente pode interagir com base nesse valor da escala. Então vou aumentar porque eu acho que os símbolos estão muito pequenos. Vou aumentar, vou dobrar para 10, por exemplo. E aplico. Então à medida que eu faço a interatividade com esse tamanho, ele vai organizando no mapa. Cada vez que eu interagir, eu aperto em aplicar. Então, por exemplo, 15 vai alterando. Para cada região vai ser diferente, porque tudo isso depende do valor máximo de cada território, ou de cada município no caso. Então, vou deixar, por exemplo, esse exemplo aqui como referência. Agora, para nós criarmos uma legenda, vem aqui nessa área legenda, entrada de legenda. Nesta tela podemos escolher um item de legenda, tipos, né? Item de legenda separado ou colapsada, que é aquele tipo aninhado que o Dente fala, o autor de referência. Vou usar esse aqui como exemplo. Posso colocar um título, população estimada, entre parênteses 2021, por exemplo. Aí ele altera o título. E alterar também a cor da legenda, que está vermelho, né? Eu posso colocar da mesma cor que está no mapa. Então eu altero essa cor aqui, por essa área. Troco esse vermelho, por exemplo. Um recurso legal do QGIS é esse conta-gotas aqui. Ó. Você pode obter a cor. Você clica em amostra e vai até a cor que te interessa, que seria esse azul, ele captura a cor. Clica, OK, e OK novamente, ele traz a cor do círculo para cá. OK mais uma vez. E nós temos aqui esse mapa feito. Dá OK final aqui para sair dessa tela das propriedades. Aqui está o mapa e aqui está a legenda. Vamos fazer um mapa bivariado agora. Botão direito sobre a região, duplicar camada. Ele vai duplicar o mapa com as mesmas características, tá vendo? Só que o que nós vamos fazer? Para não perder esse primeiro mapa, que a intenção é essa, nós vamos desligar aqui e usar a cópia, o mapa copiado. Ok? Então nós vamos editar por aqui. Botão direito, vou dar duplo clique agora aqui, para entrar em propriedades. Vamos trocar aqui, ó, o atributo de população estimada para uma informação, construir uma informação bivariada. Então, clica aqui em população estimada, menos para tirar da seleção. Vamos usar essa informação aqui, ó, receitas realizadas e despesas empenhadas, por exemplo, como valores complementares. E vamos mudar a cor de um deles, dando clique na cor e alterando para uma outra cor diferente, distinta. Venha agora em tamanho e vamos fazer variar esse símbolo
Deixa eu mostrar como está ficando aqui, ó. Né? Variar o tamanho do símbolo não pela população estimada agora, mas vamos pôr um valor que faça sentido. Por exemplo, o PIB per capita. Seleciona o PIB per capita e encontrar. E altera a escala se necessário. Vamos ver como está ficando. Eu aplico, né? Ao aplicar eu vejo como estão os símbolos. E eu posso agora alterar aqui o tamanho. Vou pôr um pouco menos o valor aqui de referência da escala. Aplicar. E aqui eu tenho as variações bivariadas, entendeu? O tamanho do círculo correspondendo ao PIB per capita de cada município e as fatias sobre as receitas empenhadas e realizadas. Então esse aqui é um exemplo de mapa bivariado. Aqui eu tenho a legenda, o tamanho dos círculos, do PIB per capita e as cores aqui azul e rosa, dizendo das receitas realizadas e despesas empenhadas no ano de 2017. Para fazer um layout dessa informação em projeto, novo layout de impressão, dá um nome, por exemplo, mapas gráficos, ok. Abre-se aqui a tela de representação, né? Construção do layout. Adicionar mapa. Clica, abre um retângulo e solta. Ele traz o mapa. Para centralizar essa ferramenta aqui, mover conteúdo do item. Seleciona, para no centro da representação e gira o scroll do mouse para ele centralizar. Se apertar a tecla Ctrl, ele faz num nível mais lento, se é possível enquadrar melhor. E aqui está o mapa bivariado. Para eu colocar o segundo mapa na mesma visualização, eu tenho que travar essa visualização. Porque uma vez que está selecionado o quadro, ele abre a propriedade do item e tem como travar aqui do lado direito. E eu posso agora voltar lá no QGIS e desligar essa visualização e ligar a primeira para poder fazer uma representação também. Volto na tela, né, do mapa do visualizador, compositor de mapas, e lanço novamente o segundo quadro aqui, ó, com essa ferramenta aqui, ó. Adicionar mapa, tá vendo? Pronto, ó. Aí eu centralizo esse aqui também com a ferramenta de mover conteúdo do item, de modo que fique ali na mesma visualização. Para movimentar o quadro, é este outro botão aqui, é o selecionar mover item. Então, quando eu clico, eu posso movimentar o quadro, tá vendo? Sem perder ali dentro a visualização. E também preciso travar essa camada aqui, essa camada visualizada, para não perder o layout dela. Agora o resto é acabamento, vamos dizer assim, né? Então, o que podemos fazer aqui, ó? Por uma moldura, então eu clico no item e nas propriedades desse item eu posso, por exemplo, ligar uma moldura, fazer isso para o segundo, para o outro mapa, colocar legenda, né? Eu lanço a legenda por esse recurso aqui, ó, adicionar legenda. Posso fazer a legenda de diferentes formas aqui por coluna, mudar a coluna da legenda, tá vendo?
Alterar os itens da legenda é aqui, ó. Eu tenho que selecionar a legenda e desligar essa caixinha atualizar, atualização automática. Eu desligo e edito os itens. Por exemplo, essa tabela eu não quero que apareça essas cidades e regiões. Então eu seleciono o item aqui e clique em menos. Ele vai eliminando. Aqui, Patos de Minas, por exemplo, é o nome da região. É melhor eu editar o título. Então eu dou 2 cliques e edito aqui, ó. Região de Patos de Minas. MG, por exemplo. Ele atualiza aqui na legenda para mim. Posso editar os títulos, né? População estimada, aqui tá ok. Despesas empenhadas 2017, tá beleza, tá ok. Então eu vou editando por aqui. Perceba que esse mapa é interessante que a legenda fique abaixo do mapa. Então eu posso inverter aqui no caso essas duas figuras, né? Que essa legenda aqui se reporta a esse mapa da direita e essa aqui é o mapa da esquerda. Então a partir daqui é a interação com a ferramenta e o mapa, né? Por exemplo, esse MG eu preciso tirar porque não está sendo utilizado. Aqui, ó, seleciono e tiro. Então para cada mapa vai ser uma visualização diferente. Aqui eu só estou exemplificando, certo? Ó. Para finalizar, jogar aqui uma escala, né? Os mapas estão semelhantes, então se eu colocar essa escala aqui, tá ok. Para esse mapa. Para o outro eu clico nele e lanço a legenda dele. Posso editar a escala aqui, ó. Se eu quiser que a fonte fique menor, se eu acho que tá muito grande essa fonte, eu clico na escala, abre a propriedade do item. Sempre a propriedade do item é daquela caixa que está selecionada, certo? Então, no caso da escala, é aqui em tela. Muda a fonte, por exemplo, diminui aqui para 10, tamanho da fonte. Se eu quiser mudar a cor também, para ficar menor, clico na segunda escala e faço o mesmo procedimento, tá vendo? Então tá aí, ó. Falta pôr um título, né? Então vamos pôr aqui, ó, texto. Ferramenta de texto. Adicionar rótulo. Cria uma caixinha também, clica, arrasta. E aqui vai abrir a propriedade do item, você substitui a palavra que está aqui pelo título. Por exemplo, população estimada 2021. E o mapa da direita, título, texto, né? Podemos fazer um título resumido, por exemplo, receita, despesa, por PIB per capita. Que mais? Fonte de dados. Texto. Pode colocar aqui embaixo. Fonte. IBGE 2021. 2017 e 2021, na verdade, né? 2017
e 2021. Aí você pode assinar aqui, por exemplo, elaboração fulano de tal em 2023, né? Então está aqui, ó. Para exportar essa visualização, você pode mandar por aqui, por exportar como PDF ou como imagem. Né? Se for por um Word, tá melhor imagem. Se for só mandar o mapa para alguma pessoa, algum site, enfim, para alguém utilizar, visualizar, pode ser PDF, depende aí do objetivo. Vou salvar como imagem, por exemplo. Ao clicar, ele pede um local de salvamento. Vou salvar em algum lugar qualquer aqui, só para mostrar. Ao dar salvar, ele permite ainda você escolher a resolução. 300 dpi, por exemplo, é uma boa. E vamos ver como ficou. Tá aqui, ó. Finalizando, para salvar esse layout, é essa ferramenta aqui, ó, salvar o modelo. Então, ao clicar aqui, ele salva o modelo do layout. Então, você pode salvar esse modelo, por exemplo, modelo de mapas gráficos. Para você saber, se você precisar do mesmo layout, você pode utilizar a partir dele. E para salvar o projeto, é esse outro disquetinho aqui, salvar projeto. Então ele permite você salvar o projeto todo, né? Tanto do QGIS quanto desse visualizador. Então pode ser projeto mapa gráfico, por exemplo. Mapas gráficos ou projeto da região de Patos de Minas, enfim. Então é isso. Pode fechar aqui esse visualizador. Tá vendo que está aqui o projeto mapa gráfico, já foi criado o nome. Pode sair do QGIS que está salvo. Ele geralmente pede um novo salvamento, dá OK. É isso.